Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de história. Primeiro vamos para a correção da aula anterior. Agora vamos para a correção das páginas 14 a 18. Então aí na página 14 vocês tinham que completar as frases abaixo. Então acompanhe a correção aí na tela. A letra A. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, muitos estrangeiros chegaram ao Brasil, onde ficaram conhecidos como imigrantes. Letra B. No século XX, muitos nordestinos se deslocaram para grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde muitas fábricas, lojas estavam sendo construídas. E na letra C, diferentemente de europeus e asiáticos, os africanos foram trazidos à força para trabalhar em diversas atividades. Na página 15, a professora conversou com vocês sobre a esplanada dos ministérios. Então, número 1. Considerando seus conhecimentos, é possível supor a década em que foi registrada a imagem. Que década é essa? Quem respondeu? Em 1950, acertou. E a número 2. Quais elementos da imagem justificam a sua resposta? Então, nós podemos observar as obras de construção dos edifícios e, por isso, a imagem anterior à inauguração da nova capital do país, que ocorreu em 21 de abril de 1960. Então, a imagem aí mostra da construção. Então, vamos para a página 16. Na página 16 é o para praticar. Então, vocês tinham que observar o mapa e colocar, nos lugares correspondentes do mapa, escreva os nomes das cidades que já foram as capitais do Brasil. Então, em 1º de 1549 a 1763, a primeira capital foi Salvador. Aí no quadradinho de cor verde, daí vocês vão pintar lá na legenda cor verde. A segunda capital foi o Rio de Janeiro, entre os anos de 1763 a 1960. E por último, a terceira capital é Brasília, que é do quadradinho aí de cor vermelha, que iniciou em 1960 e é atualmente. A letra C, vocês tinham que colar os adesivos das cidades do material complementar de acordo com a ordem em que elas foram capitais. Então, a primeira capital foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro e a terceira, que é atualmente Brasília. Na página 17, vocês tinham que observar a imagem e responder. Letra A. O cartaz acima foi divulgado em que estado do Brasil? Quem respondeu São Paulo acertou. Letra B. Por que você acha que uma das atrações do evento recebeu o nome de Migrantes? Quem respondeu? Porque muitos nordestinos migraram para São Paulo, acertou. E letra C. Você considera importante que ocorra eventos como esse que foi divulgado? Explique. A letra C é uma resposta pessoal, mas é importante sim, valorizar as culturas regionais como forma, de difusão de conhecimento e combate ao preconceito. Então, é importante sim. Vamos para a página 18. A número 1, vamos testar. Então, vocês realizaram a leitura do discurso do presidente Juscelino Kubitschek e vocês tinham que... Ele afirmou que Brasília se tornaria o cérebro das altas decisões nacionais, porque a cidade, quem assinalou a letra C, acertou, se tornaria a capital do Brasil. E na número 2, vocês tinham que marcar a alternativa que completava corretamente o texto. Então, quem assinalou a letra D, imigrantes, África, imigrantes, acertou. Então, ficou dessa forma. A formação da população brasileira está ligada às relações de trabalho. Além dos indígenas que já viviam aqui, ela foi composta por trabalhadores estrangeiros, chamados de imigrantes, por muitas pessoas trazidas à força da África para trabalhar.
e por pessoas que se deslocaram de diferentes regiões do país, chamados de migrantes. Então, as pessoas que vêm de outros países, elas são chamadas de imigrantes. E as pessoas que moram no nosso país, só que vêm de outras regiões do Brasil, é chamado de migrantes, tá, crianças? Então, essa é a diferença entre imigrantes e migrantes. Então, crianças, essa é a nossa correção de hoje. Agora, vamos dar início ao módulo 13 de História. Acompanhe com a professora. Então, crianças, a atividade que nós vamos realizar hoje são das páginas 19 a 24. E o tema da nossa aula de hoje é Povos do Brasil. Então, crianças, observem a imagem de abertura desse módulo 13 de História. É uma manifestação realizada durante uma conferência de povos tradicionais. E olhem ao fundo, né? É a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Essa imagem, essa foto, foi tirada em 2017. Então, crianças, podemos observar que a imagem de abertura desse módulo, ela mostra uma manifestação protagonizada por indígenas na capital federal. Na relação entre a ação das pessoas e o local em que ela acontece, tendo em vista que a cidade de Brasília ela foi construída em um contexto de urbanização, bem distante da realidade dos povos tradicionais do Brasil, tendo se tornado o centro das decisões mais importantes da nação, incluindo as que se referem às causas indígenas e quilombolas. Então, crianças, o que as pessoas que aparecem na imagem elas têm em comum, né? Elas estão o quê? Lutando pelos direitos dos povos indígenas e dos quilombolas, né? Em 1988 foi feita uma constituição, né, que garante os direitos dos povos tradicionais que constantemente são ameaçados, né, por madeireiros. E o que elas estão fazendo? Elas estão protestando, né, fazendo uma manifestação. Você sabe onde elas estão e por que você acha que esse local foi escolhido para a manifestação? Então, né, crianças, olhando lá no fundo, nós conseguimos reconhecer o local. É Brasília, a capital do Brasil, né, que fica lá o centro da administração federal, onde as principais ações políticas nacionais são realizadas. Então, esse é um dos motivos que foi escolhido para ser realizada essa manifestação nesse local. Tudo bem, crianças? Então, vamos para a página 20. Na página 20, para começar, acompanhe a leitura com a professora. Como você sabe, a população brasileira é composta de pessoas descendentes de africanos, europeus, asiáticos e muitos outros grupos que vieram de lugares distantes para viver nessas terras. Você também já viu que os moradores mais antigos das terras que hoje formam o Brasil eram indígenas de diferentes povos. Entre esses povos pode haver costumes muito distintos, como o jeito de construir as casas, de se vestir e de preparar alimentos. Então, crianças, nós podemos observar que há diferentes moradias indígenas. Cada uma dessas moradias apresenta características próprias relacionadas à localização e à cultura do povo que a constrói. Entre a cultura de um povo e os tipos de construção de cada sociedade, não é mesmo? Então, podemos observar que a primeira habitação ela é com cobertura de folha de palmeira, que fica na aldeia de Tuioca, em Manaus. Depois, a segunda casa é de madeira, com coberta também de folha de palmeira, que fica na aldeia Nova Segredo. Mas observe que uma é diferente da outra. E depois nós temos na terceira imagem uma casa de alvenaria, que fica na aldeia indígena urbana, em Água Bonita. Então podemos observar, né, que são moradias diferentes, né, que vai de acordo com o que a professora falou.
da cultura de cada povo indígena. Então agora vocês vão escolher uma dessas construções e responder as perguntas. Então vocês podem escolher da imagem 1, da segunda imagem, da terceira imagem. Que construção você escolheu? Então uma resposta pessoal. Letra B, de que materiais ela é feita? Então uma resposta de acordo com a imagem, com a moradia que você escolheu. E letra C, que semelhanças você observa entre a construção que você escolheu e a casa onde você mora? E diferenças. Então, vocês vão escrever na letra C, também é uma resposta pessoal, quais são as semelhanças, o que tem de parecido entre a sua moradia e a moradia indígena que você escolheu e as diferenças, tudo bem? Então, vamos para a próxima página, na página 21. Então, na página 21, nós vamos ver sobre as comunidades indígenas. Acompanhe a leitura com a professora. Você já reparou que os tipos de construção de um lugar se relacionam com os costumes das pessoas que nele vivem? Nas cidades, as pessoas vivem em diferentes tipos de moradia, como apartamentos e casas. Essas construções estão reunidas em ruas, vilas ou em condomínios. Nas terras indígenas, o conjunto das habitações é chamada de aldeia. Existem hoje cerca de 240 povos indígenas no país. Cada povo tem o seu modo de construir as moradias e de organizar a aldeia. Então, observem as aldeias a seguir. Então, crianças, existem 240 povos indígenas e cada um tem o seu costume, cada um tem a sua forma de organizar a sua aldeia. Então, observem a primeira imagem que nós temos aí, da aldeia de Aia, né? Em cada moradia vivem vários membros de uma mesma família. Na segunda, nós temos uma outra, aldeia, que é a Gavião Parcatagé, que fica no Pará. As casas de alvenaria mantêm o formato circular da aldeia, com uma área para encontros no centro da comunidade. Então, olhem só a diferença entre a primeira aldeia e a segunda. Já na terceira aldeia, de Ticuna, na beira do rio, em São Paulo. Então, observem, que essa aldeia ela foi construída na beira do rio. Então, nós podemos observar o que a professora falou. Cada aldeia tem a sua forma de organizar as suas habitações, as suas moradias. Continuação da leitura na página 22. Os Carajás vivem nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Há séculos, esse grupo faz suas aldeias perto das margens do rio Araguaia e de seus lagos e afluentes. No cotidiano dos Carajá, o rio é uma fonte fundamental de água e alimento, além de ser importante para a realização de rituais ligados à espiritualidade. No passado, eles construíam aldeias temporárias na época da seca, quando baixavam as águas do rio. Com a chegada das chuvas, mudavam-se para aldeias construídas em lugares altos, longe das enchentes. Ali faziam suas roças e construíam moradias. Ainda hoje, os Carajá têm os costumes de acampar com suas famílias, em busca dos melhores locais para pescar e para capturar tartarugas ao longo do rio Araguaia. Então, olhem a imagem, que nós temos desse povo indígena. São mulheres, de Carajá assistindo à 12ª edição dos Jogos Indígenas, realizada em Cuiabá. Na imagem é possível observar as pinturas faciais, os adornos utilizados em ocasiões especiais. Além dos Carajá, a professora vai colocar para vocês uma imagem de outras tribos indígenas. Olha a primeira imagem que a professora colocou aí da tribo do Guari. Depois tem uma outra imagem da tribo dos Chavantes. Aí olhem dos Carajás, jogo da castanha. Eles festejam, a colheita do fruto
que é uma das principais fontes de renda dos indígenas. E nesses jogos participam diversos povos indígenas com o objetivo de fortalecer a cultura, de passar para os mais novos. Tá bom, crianças? Então agora, na página 22, vocês vão realizar uma pesquisa individual sobre um povo indígena do Brasil. Tenha disponível um site para vocês ajudarem vocês a realizarem a pesquisa. Então vocês vão escolher um povo indígena diferente para estudar, tá? Desses que está aí na apostila. Então, letra A, como se chamam? B, onde vivem? O que fazem no seu dia a dia? As imagens do povo indígena pesquisado. Então, vocês podem pesquisar umas 2 imagens. Após a pesquisa, vocês vão apresentar essas informações, as imagens pesquisadas, na live de sexta-feira, tá bom, crianças? Vocês vão realizar essa pesquisa da página 22. Continuação da leitura na página 23. Então, na página 23, a gente vai ver um pouquinho sobre a cerâmica indígena. Então, vamos lá. As mulheres do grupo Carajá fabricam bonecas de cerâmica, chamadas de Rito Chocó. Essas bonecas são feitas de argila, cinzas e água e pintadas com cores e desenhos tradicionais. O modo de fazer as bonecas é transmitido de geração em geração. Você imagina de onde vem esse conhecimento? Estudos indicam que o Brasil, a técnica da cerâmica teve origem na Amazônia e dali se expandiu para outros locais. Restos de vasilhas, datados de 8.000 anos atrás, foram encontrados em áreas próximas ao rio Amazonas. Esses e outros vestígios indicam que ali vieram grupos humanos que tinham um estilo de vida adaptado ao ambiente dos rios, com atividades de pesca, coleta e cultivo de vegetais como abóbora, mandioca e milho. Veja no mapa onde viveram esses grupos ceremistas. Então, crianças, no mapa estão representados alguns locais em que pesquisadores encontraram vestígios, das culturas ceramistas da Amazônia. Abaixo nós temos uma outra cerâmica, que é a Marajoara, datada de 400 a 800 anos, na época de Cristo. Ela é originária da ilha de Marajó, no estado do Pará. Vamos para a página 23. Na página 23, vamos realizar a leitura para descobrir aonde apareceu a técnica da cerâmica. Por volta de 1000 anos atrás, culturas muito complexas se desenvolveram ao longo do rio Amazonas. As culturas Marajoara e Tapajônica, com seus enfeites e cerâmicas muito bem trabalhados, são exemplos da beleza das culturas amazônicas. A Amazônia pode ser vista como berço de vários povos indígenas que, a partir dali, se expandiram e também conquistaram grande parte do que hoje é o Brasil. Então, nós temos aí a imagem de alguns vasos de cerâmica. Olha que lindo, crianças! Então, crianças, podemos dizer, que as comunidades indígenas, a cerâmica indígena, tem o que? A diversidade da população indígena do Brasil, que pode ser constatada por meio de diferenças nas línguas, nas crenças, na organização das aldeias e nos adornos pessoais, por exemplo, seus vestimentos, as pinturas faciais que eles fazem. Então, cada povo indígena tem o seu modo, a sua etnia, o seu modo de organizar a aldeia, mas muitos povos organizam suas moradias em círculo. Nós vimos na imagem de 2 aldeias. Em geral, o espaço central é utilizado pela comunidade indígena para realizar festas e rituais. Então, criança, nós vimos, da onde surgiu a cultura de realizar, trabalhos com a cerâmica, como que surgiu essa técnica. Que tal fazer esculturas como as mulheres do povo de Carajá?
e os ceramistas da ilha de Marajó. Para isso, separe um pouco de argila e siga as orientações. Então, essa atividade é uma atividade opcional, não é obrigatório fazer, tá bom, criança? Quem tiver argila, quem quiser realizar essa atividade, pode, e a professora estará vendo na live de sexta-feira. Então, vocês vão seguir aí as orientações e criar a sua escultura, né, de argila. Então, crianças, são essas atividades de hoje da aula de história. Lembrando que qualquer dúvida é só mandar um recadinho para a professora Ana Gendedu. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!